Não vai começar com uma tatuagem forçada, nem com um chip sobre a pele. Vai começar com conveniência, com segurança, com uma tecnologia que promete tornar a vida mais fácil, rápida e conectada. Um mundo sem dinheiro físico, uma identidade digital, verificação biométrica, tudo conectado, tudo rastreado, tudo controlado, em nome do progresso. O livro do Apocalipse alerta sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta. Durante séculos, essa profecia pareceu algo distante, simbólico. Mas hoje, pela primeira vez na história, a infraestrutura para que isso aconteça não apenas é possível, ela já existe. E a parte mais assustadora, a maioria das pessoas não vai resistir. Vai abraçar o sistema. Porque a marca não é apenas sobre tecnologia, é sobre lealdade, é sobre rendição. A pergunta já não é se esse sistema vai chegar. A pergunta é: será que já estamos vivendo dentro dele? Bem-vindo de volta ao Prophecy Matrix, o canal onde deciframos o plano divino oculto. Hoje, vamos expor o sistema escondido por trás da marca da besta e revelar o quão próximos estamos da etapa final dessa profecia. Por quase 2000 anos, as palavras de Apocalipse 13 ecoaram como um aviso atravessando o tempo. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Por gerações, estudiosos, místicos e crentes tentaram decifrar essa profecia. O que é a marca? Um símbolo? Uma tecnologia? Uma aliança espiritual? Cada século teve sua própria interpretação. Das moedas com a imagem de César, às marcas em escravos, até os códigos de barras e microchips modernos. Mas o coração da profecia sempre foi mais profundo que o símbolo. Ela fala de controle. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve a visão de duas bestas. Uma que subia do mar, representando o poder político, e outra que emergia da terra, simbolizando a falsa religião e o engano. Juntas, criam um sistema global de dominação. Uma impõe o poder, a outra impõe a adoração. Isso não é apenas um governo, é um reino falso, uma imitação do reino de Deus, só que regido pelas trevas, não pela luz. E a marca é o seu selo. Assim como Deus sela os seus servos na testa como sinal de pertencimento, a besta marca seus seguidores como sinal de lealdade. A diferença não é tecnológica, é espiritual. É a diferença entre aqueles que pertencem ao Cordeiro e aqueles que seguem a mentira. Mas a profecia sugere algo mais. Essa marca não parecerá maligna no início. Ela parecerá necessária, racional, até boa. Prometerá segurança, igualdade e progresso. O engano não virá pelo medo. Ele virá pelo conforto, pela conveniência, pela ilusão da paz. É por isso que o Apocalipse a chama de engano. O mundo não será forçado a aceitá-la de um dia para o outro. Ela vai evoluir, lentamente, silenciosamente, até que o sistema esteja pronto e a escolha já não pareça mais uma escolha. A humanidade sempre trocou liberdade por segurança. Impérios ofereciam proteção em troca de tributos. Reis exigiam lealdade em troca de paz. E em nossa era, a tecnologia oferece conveniência em troca de controle. A forma mudou, o padrão permanece. João não poderia descrever moedas digitais, identidades biométricas ou redes globais, mas o que ele viu se alinha perfeitamente com a arquitetura do nosso mundo moderno. Pela primeira vez na história, é possível controlar compras e vendas em todas as nações com um único padrão global.
A profecia que antes parecia simbólica, agora soa como um manual de implementação. Mas lembre-se, a marca não é apenas um dispositivo, ela é uma decisão. Representa submissão à autoridade da besta. Obediência espiritual a um sistema que nega a Deus. O perigo não é apenas externo, é interno. A marca pode tocar a mão ou a testa, mas o seu verdadeiro poder está no coração. E é aqui que a profecia se torna pessoal. Porque, enquanto esperamos a etapa final do Apocalipse, o espírito por trás da marca já está em ação. O espírito do engano, da manipulação, da lealdade a tudo que substitui Deus por homens, e a verdade por conveniência. Isso não é sobre medo, é sobre discernimento. A marca da besta não é apenas um evento futuro. Ela é um padrão que se repete desde o Éden, toda vez que a humanidade escolhe controle em vez de fé, complacência em vez de consciência e conforto em vez de verdade. O Apocalipse não nos chama a obcecar por símbolos, mas a discernir sistemas, as forças que moldam nossa lealdade e definem nossa adoração. Porque um dia, esse sistema espiritual vai se tornar físico, e quando isso acontecer, o mundo não vai resistir, vai aplaudir. A profecia da marca, então, não é apenas um aviso sobre o que virá. É um espelho voltado para o tempo em que já vivemos. E quanto mais olhamos de perto, mais percebemos algo inquietante. As fundações desse sistema já não estão sendo construídas em segredo, estão sendo erguidas diante de todos. A marca da besta não chegará com trombetas, não virá com fogo ou relâmpagos. Ela chegará silenciosa, disfarçada de inovação, embrulhada em eficiência, vendida como o progresso. Olha ao redor, o mundo está sendo reconfigurado em tempo real. O dinheiro físico está desaparecendo. Transações antes feitas com notas e moedas agora são impulsos digitais de dados. As nações estão substituindo o dinheiro por moedas digitais de bancos centrais, dinheiro programável que pode ser rastreado, bloqueado ou limitado com um único comando. É conveniente, é rápido, é seguro e é rastreável. Isto não é ficção científica, está acontecendo agora. Da Europa à China, dos Estados Unidos ao Brasil, governos testam sistemas digitais que prometem eliminar crimes, simplificar impostos e ampliar a inclusão financeira. Mas, por trás dessa aparência de progresso, está algo que o Apocalipse advertiu muito antes do primeiro computador existir: a fusão entre economia e controle. Na China, cidadãos vivem sob um sistema de crédito social que recompensa a obediência e pune a dissidência. Câmeras escaneiam rostos, algoritmos atribuem pontuações. Desobedeça e o acesso a transporte, educação ou até entrega de comida pode desaparecer da noite para o dia. É um vislumbre de como um sistema digital pode impor conformidade comportamental sem precisar de soldados. No Ocidente, a linguagem é mais suave: confiança digital, segurança, verificação de identidade. Mas o princípio é o mesmo: uma rede onde cada transação, cada movimento, cada batimento cardíaco se tornam dados. E dados são poder. O Apocalipse descreve um sistema em que ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Pela primeira vez na história, isso é tecnologicamente possível. Uma economia digital ligada à identidade, uma infraestrutura global de vigilância, uma cultura condicionada a trocar privacidade por conveniência. O hardware da profecia já está aqui. O software está sendo escrito. E então, entra a inteligência artificial, o cérebro invisível que conecta tudo. A IA não apenas processa dados, ela os interpreta. Decide quem é confiável, quem é perigoso, quem é obediente. Define a narrativa, filtra a verdade e molda a realidade para bilhões de pessoas todos os dias. Os profetas advertiram sobre um engano tão convincente que até os eleitos poderiam ser enganados.
E que ferramenta seria mais perfeita para enganar do que uma que controla o próprio fluxo da informação? Nenhuma geração antes da nossa pôde ver isso acontecer. Somos os primeiros a testemunhar. Um mundo onde seu rosto é sua senha, sua digital é sua chave, seu celular é sua identidade, onde tudo sobre você, seu histórico, sua saúde, suas finanças e até sua fé pode ser armazenado, traqueado e julgado por sistemas que você não vê e não pode questionar. E é aqui que a profecia se torna assustadoramente prática. Porque esse sistema não precisará ser imposto à força, será abraçado. A besta não exigirá, oferecerá. Resolverá as crises que aterrorizam a humanidade, a fome, a inflação, as guerras, o caos, e o mundo responderá não com resistência, mas com aplausos. O padrão já está diante de nós. Crises geram medo. O medo gera obediência. A obediência abre caminho para o controle. Cada grande evento global, de pandemias a colapsos econômicos, acelera a dependência digital. O que começa como medidas emergenciais temporárias torna-se política permanente. O que começa como proteção vira restrição. É assim que a profecia se cumpre, não por meio do caos repentino, mas por meio do condicionamento gradual. As pessoas não perceberão que estão dentro do sistema até o dia em que tentarem sair dele e descobrirem que não podem. A tecnologia em si não é o mal, o perigo está na integração, quando finanças, identidade e moral se tornam inseparáveis. Quando ser um bom cidadão se torna condição para sobreviver economicamente. Quando a lealdade é medida por algoritmos e a fé por registros digitais. E é aqui que o maior engano está. A marca não parecerá tirania, ela parecerá unidade. Um sistema global prometendo igualdade, um mundo finalmente em paz. Mas o Apocalipse adverte, essa paz será falsa, uma ilusão frágil construída sobre o controle e não sobre a liberdade. O profeta Daniel previu isso há milênios, e pela paz destruirá muitos. Essa é a assinatura da besta, não a guerra aberta, mas o engano sutil. Vivemos na era das correntes invisíveis. Cada clique, cada escaneamento, cada assinatura digital nos prende mais à teia. E enquanto o mundo celebra o progresso, a profecia sussurra, já começou. E se o maior engano não estivesse lá fora, mas dentro de nós? As escrituras revelam que o sistema mundial que virá não será movido apenas por tecnologia ou política, mas por espírito, uma força espiritual disfarçada de iluminação, progresso e unidade. Uma luz falsa, que cega em vez de iluminar. Desde o princípio dos tempos, o mesmo sussurro ecoa pelos corredores da história humana. Sereis como Deus. Começou no Éden, à sombra da árvore proibida. Ressurgiu na Babilônia quando a humanidade ergueu uma torre para tocar os céus. E continua hoje, em laboratórios, em salas de conselho e nas telas brilhantes, enquanto o homem busca não redenção, mas transcendência pelo próprio poder. Isto não é uma guerra de máquinas, mas de sentido. A tecnologia se tornou o novo altar, os dados, as novas escrituras. Os algoritmos, os novos profetas. E o mundo se curva, voluntariamente. Os antigos ídolos de pedra e madeira foram substituídos por dispositivos luminosos e redes invisíveis, mas o espírito por trás deles continua o mesmo. Orgulho, rebeldia e a sede de autonomia em relação a Deus. A profecia revela uma realidade gelada. O anticristo não governará apenas pelo medo, mas pela fascinação. Ele encarnará o que a humanidade sempre desejou: ordem sem moralidade, paz sem arrependimento, poder sem responsabilidade. Ele não surgirá como um monstro, mas como um salvador, um visionário, um unificador. E o mundo o adorará, não com rituais, mas com obediência. Em 2 Tessalonicenses, Paulo descreve como o homem da iniquidade, que se exaltará acima de tudo que é chamado Deus. Sua vinda, diz Paulo, será segundo a operação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios enganosos. Isso significa que o engano não parecerá maligno, parecerá divino, soará certo, compassivo e moderno,
Por isso tantos serão enganados. O domínio do anticristo não será apenas político, será uma propaganda espiritual. Ele redefinirá o bem e o mal, a verdade e a mentira, até que mesmo os fiéis comecem a duvidar de suas convicções. Por meio da mídia, do entretenimento, da educação e da ideologia, a narrativa mudará. O pecado será rebatizado como virtude. A convicção será ridicularizada como intolerância. E a fé será rotulada como extremismo. Mas para quem discerne os tempos, o padrão é claro. O espírito dessa era não é neutro. Ele treina a humanidade para aceitar o que antes era impensável, para celebrar a rebeldia como liberdade, para substituir o Criador pela criação, para buscar salvação não do alto, mas de dentro de si mesmo. É por isso que o Apocalipse chama esse engano de Babilônia a Grande, não uma cidade, mas um sistema, um império espiritual que embriaga as nações com luxo, conhecimento e a promessa de imortalidade pelo progresso. É a mesma rebelião antiga reembalada para a era digital. E quando a besta se levantar, encontrará um mundo que já fala a sua língua, usa os seus símbolos e compartilha de seus desejos. Essa é a tragédia e o brilho do engano. O anticristo não destruirá a religião, ele a redefinirá. Oferecerá uma fé universal baseada em inclusão e unidade, onde todos os caminhos levam à mesma luz. Soará pacífico, mas será veneno, porque toda verdade que remove Cristo deixa de ser verdade. A Bíblia declara que todos os que habitam sobre a terra o adorarão, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E é aqui que o maior paradoxo: as pessoas acreditarão que estão livres, quando na verdade estarão escravizadas. A liberdade sem verdade é a prisão mais bela já construída. Este é o espírito do sistema, o evangelho sedutor da autodivinização. Mas mesmo enquanto as trevas avançam, a luz também se levanta, porque a profecia não foi dada para nos paralisar pelo medo, mas para abrir os nossos olhos. Cada falsificação revela a existência do genuíno, cada reino falso aponta para o verdadeiro. Por isso Jesus disse: quando vierdes acontecerem estas coisas, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em meio ao engano, este é o chamado: não se esconder, não entrar em pânico, mas discernir. A era da confusão exige um povo de clareza, pessoas que conhecem a verdade não como informação, mas como relação. Porque no fim, a única forma de lutar contra o engano é intimidade com a própria verdade. E assim, à medida que o sistema toma forma e o espírito da era cresce em força, a pergunta se torna profundamente pessoal. Quem molda suas crenças, a palavra de Deus ou o mundo ao seu redor? Quem define sua verdade? O Criador ou aquele que o seduz com promessas de poder? A batalha do Apocalipse não é travada apenas nos céus. Ela acontece dentro do coração humano. A besta não busca sua opinião, busca sua lealdade. A marca não começa na pele, começa na alma. Acontecerá de repente, sem aviso, sem contagem regressiva, sem alerta prévio. Em um único e inimaginável instante, a humanidade será dividida. O próprio Jesus descreveu: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. O arrebatamento não será um evento simbólico, será a grande separação. O momento em que cada coração será revelado, cada escolha exposta e toda ilusão desfeita. Imagine a cena. Um professor desaparece no meio da aula. Um piloto some da cabine. Uma criança some dos braços da mãe. Carros colidem sem motoristas. Telefones tocam sem resposta. E por toda a terra o caos explode. Confusão, pânico e medo. Isto não é ficção. É o cumprimento literal da profecia divina. O apóstolo Paulo escreveu que, num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Para os que creram, será o maior momento da história, a reunião de todas as eras, a vitória da fé, a prova visível de que as promessas de Deus eram verdadeiras. Mas, para os que ficarem, será o início do terror. O mundo buscará explicações, abduções alienígenas, anomalias quânticas, conspirações governamentais, qualquer coisa, menos a verdade. Porque admitir a verdade será encarar o julgamento. A separação não será baseada em títulos, aparência ou frequência à igreja. Será determinada por um único fator invisível: o coração. Não por quem dizia conhecer Cristo, mas por quem realmente pertencia a Ele. Não por quem acreditava em sua existência, mas por quem ouvia a sua voz. Por isso, a profecia sempre liga a fé à prontidão. O arrebatamento não é uma loteria, é uma revelação. Revela o que mais amamos, em quem mais confiamos e onde está realmente nossa lealdade. Muitos que pareciam justos serão deixados. Muitos que eram invisíveis serão levados. Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O arrebatamento será o grande filtro da humanidade, separando confissão de convicção, religião de relacionamento, imitação de autenticidade. E o que veio depois será o capítulo mais sombrio da história humana, a Grande Tribulação. Um tempo de caos e engano como o mundo jamais viu. Um sistema de controle total surgirá sobre o anticristo, exigindo lealdade por meio da infame marca da besta. Ninguém comprará ou venderá sem ela. Ninguém viverá em paz sem se submeter. Será um mundo embriagado por milagres, sinais e maravilhas falsas. O anticristo se apresentará como a solução para tudo: colapso econômico, guerra, fome, catástrofes climáticas, e as nações o adorarão, não porque são forçadas, mas porque estão encantadas. Mas haverá aqueles que virão à fé após o arrebatamento e se recusarão a se curvar. Serão perseguidos, silenciados, executados. O Apocalipse os chama de os que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles serão as testemunhas finais, a última voz de verdade em um mundo enlouquecido. A separação então continuará, não apenas entre céu e terra, mas dentro de cada coração humano, entre compromisso e coragem, medo e fé, os que se curvam à besta e os que se curvam ao Cordeiro. Esta não é uma mensagem de medo, é um chamado ao despertar. Porque o tempo de escolher não é futuro, é agora. A profecia nunca foi feita para nos assustar, mas para nos preparar. Cada aviso da Escritura traz o som da misericórdia, um clamor divino dizendo: volte antes que seja tarde demais. A grande separação não é Deus abandonando a humanidade, é a humanidade revelando o que realmente valoriza: amor ou poder, fé ou controle, eternidade ou conveniência. Cada alma responderá a essa pergunta, ou agora pela graça, ou depois no julgamento. Mas mesmo nas trevas futuras, a luz da redenção não se apagará, porque a profecia sempre termina em esperança. O arrebatamento não é apenas o resgate dos fiéis, é o prólogo da restauração. Pois o mesmo Jesus que subiu aos céus prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Enquanto o mundo perguntar: para onde eles foram? O céu responderá: eles chegaram. E quando a poeira baixar,
uma verdade permanecerá inabalável. O rei está vindo, não mais como cordeiro, mas como leão. Não para ser zombado, mas para reinar. Não para suplicar, mas para julgar. A grande separação provará o que a profecia sempre declarou. A história não é acaso. O julgamento não é crueldade. E a eternidade não está longe. Todo ser humano estará diante do rei, e todo joelho se dobrará. E então, o silêncio se rompe. O céu, antes escurecido pelo desespero, se rasga em luz. Não a luz fria da madrugada, mas o brilho abrasador da eternidade. Os céus parecem se curvar sob o peso da glória. A guerra termina antes de começar. Ele vem. Apocalipse 19 declara: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O mesmo Jesus que entrou humildemente em Jerusalém sobre um jumentinho, agora retorna como rei conquistador sobre um cavalo de guerra. Seus olhos são como chama de fogo. Sobre a cabeça, muitas coroas. Seu manto está tinto de sangue, não o dos inimigos, mas o seu, derramado pela redenção da humanidade. Este não é o mestre manso da Galileia, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O leão da tribo de Judá, o Verbo feito carne, voltando para reivindicar seu reino. E atrás dele, os exércitos do céu, vestidos de branco, não para lutar, mas para testemunhar. Porque a batalha pertence somente a ele. À sua palavra, o falso profeta é silenciado. A besta é capturada. Os reinos deste mundo colapsam sob o peso da verdade. Sem mísseis, sem exércitos, sem resistência. Apenas um decreto de aquele cuja voz criou as estrelas. A rebelião iniciada no Éden termina aqui, num relâmpago de justiça que não deixa sombra sem exposição. Toda mentira, todo império, todo ídolo de autoexaltação desaba diante do trono. O mesmo Verbo que disse, haja luz, agora declara, está consumado. Não em misericórdia desta vez, mas em juízo. E então, das ruínas de um mundo caído, surge um novo som. Não a trombeta da guerra, mas o cântico da redenção. As nações que restarem olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão, não de terror, mas de reconhecimento. O rei que rejeitaram era o salvador de que sempre precisavam. Para os que perseveraram, este é o dia em que a esperança vira visão. O dia em que toda promessa se cumpre. O dia em que a fé não olha mais adiante, porque tudo o que ansiava finalmente chegou. João escreve: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. A distância entre céu e terra colapsa. O tempo se curva à eternidade. Aquele que andou entre pescadores reina sobre as nações. A coroa de espinhos é substituída por uma coroa de glória. Não há mais tirania. Não há mais engano. Não há mais lágrimas. O anticristo caiu. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. O dragão, a antiga serpente, é preso. O enganador das nações, silenciado para sempre. A maldição é quebrada. A criação respira como não fazia desde o Éden. Imagine a terra renovada, oceanos como vidro, montanhas vestidas de luz, cada canto vibrando, em harmonia. Isaías viu este dia. O lobo habitará com o cordeiro. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isto não é mito, é o futuro que Deus jurou pelo seu próprio nome. Por 1000 anos, Cristo reinará. A justiça correrá como um rio. A verdade será a lei. A paz será o ar que respiramos. E os fiéis reinarão com ele, não como servos temerosos, mas como filhos e filhas restaurados à herança.
Os profetas chamavam de a Era Vindoura, os santos de a Bendita Esperança, os anjos de o Dia da Vitória do Cordeiro. O retorno do rei não é o fim da história, é o início da história real. Cada era de trevas, cada ciclo de rebelião, cada império erguido no orgulho foi apenas o prelúdio para este momento, o retorno do legítimo governante de toda a criação. E para os redimidos, não é choque, é o cumprimento de uma vida de fé. Enquanto o mundo zombava, eles vigiavam. Enquanto outros riam, eles esperavam. E quando a trombeta soou, seus corações saltaram, não de fero, mas de reconhecimento. Eles conheceram a voz que chamou seus nomes. Já a tinham ouvido na oração, nas escrituras, no sussurro da graça. Agora a ouvem no trovão. Muito bem, servo bom e fiel. Este é o clímax de toda a profecia. Não a besta, não a marca, não a tribulação, mas o retorno do rei, que redime, restaura e reina. Toda a coroa é lançada a seus pés. Todo joelho se dobra em reverência. Toda língua confessa a mesma verdade. Jesus Cristo é o Senhor. E enquanto o céu se alegra e a terra é renovada, uma frase eterna ecoa pela criação. A palavra final da profecia. Os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E então, silêncio. As guerras cessaram. As nações estão quietas. O que começou como profecia virou história, e o que era história se tornou eternidade. João escreve: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O velho mundo, marcado por pecado, guerra e morte, se foi. Em seu lugar, ergue-se o que mente humana não consegue abarcar, a nova Jerusalém, descendo do céu, radiante como uma noiva adornada para o esposo. Imagine, uma cidade onde a luz tem forma, muros que brilham como jaspe, ruas como ouro translúcido, fundamentos reluzentes de pedras preciosas. Mas o detalhe mais impressionante não é o que a cidade tem, é o que ela não tem. Não há templo, porque o próprio Senhor é o templo. Não há sol, porque a glória de Deus é a luz. Não há noite, nem medo, nem separação, porque Deus habita com seu povo para sempre. Apocalipse 21:4 declara: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Cada dor curada, cada injustiça redimida, cada pergunta respondida, a maldição desfeita, completa, final e eterna. Este é o momento que a criação aguarda desde o Éden, a restauração de todas as coisas. O jardim retorna, maior, perfeito, indestrutível. No centro, não um trono de ouro, mas um trono de graça. Dele flui um rio límpido como cristal que dá vida a tudo que toca. Às suas margens, a árvore da vida, frutificando para a cura das nações. A história que começou no exílio termina com o lar reencontrado. E nós, os redimidos, veremos seu rosto, não mais pela fé, nem por símbolos ou sombras, mas face a face com aquele que nos amou antes do tempo. Não como conceito distante, mas como amigo, rei, noivo que cumpriu sua promessa. A voz do que está no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Isto não é só uma frase, é o pulso da eternidade. Tudo que se quebrou será restaurado. Tudo que se perdeu será encontrado. O mortal será vestido de imortalidade. Este é o destino da profecia. Não medo, mas plenitude. Não destruição, mas renovação. Não finais, mas começos. E mesmo agora, antes daquele dia, vivemos entre dois mundos, a sombra que se desfaz e a aurora que se aproxima. Cada ato de fé, cada palavra de esperança, cada gesto de amor é um vislumbre desse reino que vem. A profecia foi dada não para nos fazer especular, mas para nos fazer permanecer firmes.
para lembrar que a história não é caos, é coreografia, que Deus não está distante, Ele está dirigindo. O mesmo rei que veio para morrer está voltando para reinar, e quando o fizer, ecoará por toda a eternidade. A morada de Deus está com os homens. Essa é a última profecia e a primeira realidade da eternidade. Então, amigos, ao encerrarmos esta jornada, a pergunta fica: você está pronto para aquele dia? Os sinais não foram dados para assustar, mas para despertar. A profecia não é uma contagem para o desastre, é um mapa para a redenção. O fim não é o fim, é o início do maior capítulo já escrito. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe passar. Viva desperto, viva preparado, viva com esperança. E lembre-se, o rei está voltando, o reino está próximo e a eternidade já começou. Se você sentiu este chamado, inscreva-se no Prophecy Matrix, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade. Nos comentários, escreva: eu estou pronto, porque prontidão não é medo, é fé. E é a fé que o conduzirá pela aurora final.